Boa tarde, terceiro ano. Boa tarde, família. Tudo bem? Tudo bem. Hoje nossa aula é sobre história, tá? Iniciaremos na página 171. Na página 71 começa exploração e descoberta. Hora do texto. Lá, o bonequinho, como vocês estão vendo, já começa assim: Você ficou sabendo que o trabalho existe desde o surgimento do homem e ao longo dos anos foi se modificando. Vamos entender um pouco mais? Então, nós já até falamos sobre isso, que desde que o homem existe, o trabalho também existe. Por quê? Ele tinha que trabalhar para se sustentar, ele tinha que trabalhar para fazer um abrigo para ele e sua família, né? E assim por diante. Então, sempre o homem trabalhou, sempre, tá? E aqui tá assim, o trabalho no campo. Como que era isso? Há muitos anos, a divisão era simples. Os homens trabalhavam, né? Na grande maioria, os grupos viviam juntos, os homens caçavam e pescavam, enquanto as mulheres cuidavam das crianças, tá? E das atividades domésticas, do plantio, tá? Elas que cuidavam das plantações, elas plantavam, colhiam, por quê? Eles comiam do que eles plantavam, eles não tinham dinheiro para ir lá até o mercado comprar seus mantimentos como a gente faz hoje, eles não tinham esse dinheiro, eles não tinham isso. Lembra que eu falei que era tudo na base da troca, tá? E do serviço? E nos grupos indígenas também não era diferente. Era a mesma coisa. Os homens cuidavam da pesca, da caça, ou seja, do alimento da sua família, e enquanto as mulheres cuidavam das crianças e dos afazeres domésticos, tá? Isso era fato, sempre o mesmo, tá? Na página 172, vocês vão observar duas imagens, tá? Vou colocar aí para vocês olharem. Aqui está falando que com a chegada dos colonizadores portugueses em nossas terras, em 1500, pelo interesse das riquezas brasileiras. Então, os portugueses vieram para cá através da nossa riqueza, interessado na riqueza do Brasil, que era o ouro, o minério, né? O plantio do café, tudo isso foi surgindo, né? Depois da cana-de-açúcar foi surgindo as outras coisas, não é mesmo? E no começo, eles eram muito interessados no pau-brasil. Então, depois que os colonizadores vieram para cá, tudo mudou, porque eles começaram a obrigar os índios a trabalharem para eles, para cortar o pau-brasil, para fazer o transporte, para tirar aquela tinta vermelha que usavam para várias coisas, para tingimento, né? E através disso, os índios começavam a trabalhar em troca. Troca do quê? Das coisas de machado, faca, tesoura, espelho, eles não tinham. Então, imagina, a gente adora um espelho. Imagina você não saber o que era isso. De repente vem um espelho para você, você fica doido, né? Você vai querer. Então, mais embaixo, tem mais duas fotos, duas figuras. Nessas duas figuras, uma é a derrubada do pau-brasil, uma ilustração, e na outra, os índios carregando o pau-brasil, tá? Essas novas ferramentas possibilitaram os indígenas outras formas de trabalho, como o trabalho do corte do pau-brasil, né? Como eu já falei, que ele tomava toda a Mata Atlântica, tá? E os portugueses, a partir do interesse das riquezas brasileiras, ocuparam o território brasileiro e trouxeram para cá mudas de cana-de-açúcar, tá? Utilizadas para produção de açúcar, que seria vendido na Europa. Então, foi aí também que tudo começou. Eles trouxeram as mudas de cana-de-açúcar, plantaram aqui, como aqui temos uma terra fértil, pegou bem, aí eles começaram a exportar para a Europa, tá? E os locais de plantio da cana-de-açúcar eram chamados de engenho. Então, era no engenho onde eles preparavam todo esse açúcar para ser vendido, tá bom? Só que antigamente, esse açúcar não era lisinho, branquinho, refinado como o de hoje, era aquele açúcar mascavo, tá? Era aquele açúcar grosso mesmo. E aí, sabe o que que eles faziam também? Como o trabalho do índio era pouco, eles traziam os escravos lá da África para trabalhar aqui.
E além disso, eles usavam o trabalho escravo nas fazendas deles, tá? As pessoas trabalhavam de sol em sol, cansada, eram torturadas, passavam fome e não recebiam nada. Por isso que chama trabalho escravo, a pessoa trabalhar sem receber, tá bom? Agora vamos na página 173, vocês vão ver bem isso, como a gente já viu no outro livro, na apostila 2. Aqui neste desenho, eu vou colocar aí para vocês olharem, tem o desenho da casa grande, tem a capela, tem a senzala enorme, isso era nas fazendas grandes. Nas fazendas menores, claro que não, né? A cozinha do engenho, a moenda, que era onde eles moíam a cana, tá? O canavial, os boizinhos, onde eles carregavam toda essa cana cortada, tá vendo? Tinha a plantação também, que eles faziam o plantio, né, da horta, para todo o abastecimento da casa grande, né? E a casa grande vivia o senhor do engenho com toda a sua família. E a casa grande também servia para receber os visitantes que iam lá para eles tratarem de negócios, tá? Os europeus ou até os donos de fazenda mesmo do Brasil, tá? Na página 174, parece até que a gente está repetindo o livro 2, porque no livro 2 tem essas mesmas figuras, se vocês olharem lá, tá? Aqui tá assim, ó. Como você já sabe, o senhor do engenho vivia na casa grande com a família. Já até falei, né? Eu sou apressada, eu falo antes de mostrar na página, né, crianças? Então, o senhor do engenho vivia na casa grande com sua família e nela os trabalhadores eram escravizados. Eles não recebiam salário, tá? Eles tinham que fazer todo o trabalho da casa, cuidar da casa, arrumação, a limpeza, cuidar das roupas, tá? Das crianças, dos alimentos, de toda a alimentação da casa, então tudo. Vocês viram embaixo, ó, um jantar brasileiro, tá? Eles estavam jantando e as crianças, que eram dos empregados, dos escravos, né? Todas soltas pela casa, tá bom? Comendo no chão, olha só que dó, no chão, enquanto eles lá no bem bom, né? Na página 175, o trabalho no engenho de cana-de-açúcar. Como que era esse trabalho na cana-de-açúcar, tá? Aqui tá escrito assim, ó. Para a produção do açúcar, ocorriam várias etapas do trabalho nos engenhos, desde o plantio da cana até a embalagem do produto a ser exportado. Todas essas etapas eram realizadas pelos escravizados, tá? Como na foto abaixo, ó. Plantavam, colhiam e transportavam a cana. Então, os escravos, eles plantavam tudo, colhiam, colocava nos carrinhos dos boi lá no carro do boi, levava até a cidade, vendia, mas não ganhava absolutamente nada, nenhum obrigado, tá? Aí na segunda figura, depois de colhida, levavam a cana-de-açúcar para a casa da moenda, onde era moída, tá? Aí na terceira, tá as mulheres lá preparando, né? Cozinhava o caldo da cana na casa da fornalha, até transformá-la num melaço, tá? Um melaço é um líquido quase preto. Ai, meu pai que compra esse melaço. Ele é bem melado mesmo, por isso que ele chama melaço. É um líquido quase preto, tá? E eles aí na última fotinha. Em potes com formato de um cone, o melaço era depositado para secar, depois era retirado dos potes, quebrado, embalado e exportado, tá? Então, o açúcar era exportado assim, não é como é hoje, não, tá? Branquinho, não, cheio de química, não era assim. Aí na página 176, o trabalho nas antigas vilas. Nessa época, além desses, existiam também as vilas, onde tipos de trabalho, outros tipos de trabalho exercidos pelos comerciantes lá da vila, como os artesãos, os mascates, os barbeiros, sapateiros, marceneiros, administradores de vilas, vendedores e outros, tá? Com isso, com o aumento da cana-de-açúcar, foi aumentando as vilas, foi aumentando o comércio, foram vindo algumas pessoas para cá para trabalhar. Por exemplo, o dono da vendinha,
tá? Aí tinha o sapateiro que consertava os sapatos da vila. Aí tem duas fotos, olha. Uma de São Paulo, 1827, e outra do Rio de Janeiro, tá? Olha como que era, tinham poucas casas, as casas eram mais simples, não tinham prédios, né? Olha, até no Rio de Janeiro mesmo, tá? Aí na últimas duas fotinhos, vendedor de frutas e o trabalhador da terra, tá? Era um Ao visitar o Brasil por volta de 1830, registrou por meio de pintura várias cenas do cotidiano. Então, foi esse viajante austríaco que relatou essas fotos de quando ele veio visitar aqui, porque antes não tinha foto. Então, o que a gente sabe, o que a gente vê, é tudo por pinturas, tá? Aí na página 177, além de Rugendas, Joaquim Cândido também desenhou cenas de trabalhadores que ele viu nas ruas do Rio de Janeiro e arredores. Então, ele viu essas 4 fotos são imagens pintadas, coisas que ele viu no cotidiano, ó. 3 bestas, um molecote e tropeiro montado num dos animais. Então, eles estavam indo vender. Na outra, uma negra pobre dando a mão ao filho que levava uma cana na mão. Tá? Vocês viram? Alguém já comeu cana aqui? Ou tomou suco de cana? É aquilo, tá? A senhora viajando na rede, a senhora do engenho, né? Claro. E os 2 escravos carregando a madame, né? Aí tá, quitandeira na feira. Olha só na feira como que era também, tá? Usos e costumes do Rio de Janeiro nas figuras, tá? Então, esse pintor, ele relatou o que ele viu, tá bom? E também tá assim, ó. É certo afirmar que a forma de trabalho desempenhada pelos escravos no Brasil, por aproximadamente 300 anos, foi uma prática desumana. Então, por 300 anos, usou da escravidão aqui no Brasil. E eles foram tratados pior do que bicho, porque a gente nem maltrata os bichinhos, né? E antigamente eles eram maltratados, acorrentados, passavam fome, frio, apanhavam, tá? Tudo isso para satisfazer o senhor do engenho, tudo bem? E demorou para isso acabar, demorou, tá? E isso deixou marcas profundas na história do nosso Brasil. Isso é vergonhoso, isso não é legal, tá bom? E essa prática foi proibida e uma lei determinou que todo trabalho realizado por qualquer pessoa deva ser remunerado. Então, toda pessoa que trabalhar tem que receber algum salário, tá? Não pode mais. Se você trabalhar e não receber nada, é considerado trabalho escravo e é crime, tá? Aqui no Brasil. Tudo bem? Agora, na página 178, nós vamos fazer uma pequena atividade, diálogo com o texto, tá? Vocês vão ler de novo, na aula ao vivo a gente vai falar também sobre isso, ó. Leia cada uma das frases abaixo, V se for verdadeira ou F se for falsa. A. Há muito tempo, nos primeiros grupos da sociedade, o trabalho era organizado em atividades diferentes entre homens e mulheres. Vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso, tá? Aí a B. Nas tribos indígenas, o homem era responsável pela caça, pesca e as mulheres tinham responsabilidade sobre os cuidados domésticos, a alimentação e as crianças. Verdadeiro ou falso? Hein? O C. Quando os portugueses iniciaram a colonização nas terras brasileiras, utilizavam os indígenas para realizar trabalho, a princípio trocando objetos com eles e depois os escravizando. Era verdadeiro ou falso? Hein? O que vocês acham? Na D. O corte devastador do pau-brasil, árvore típica do nosso território, provocou a sua extinção. Verdadeiro ou falso? Algumas atividades desenvolvidas pelos escravos nos engenhos eram remuneradas. O que vocês acham? Sim ou não? Hein? Então, 179. Mais uma página. 179. Abaixo temos mais algumas obras de Joaquim Cândido Guilobel. Você consegue identificar o tipo de trabalho que está sendo representado nelas? Então, tem a figura 1, tem a figura 2, a figura 3. O que a figura 1 estava vendendo? O que a figura 2 estava vendendo? E o que a figura 3 está vendendo?
Aí vocês vão colocar, tá? Aí na 3. Você acredita que atualmente ainda exista trabalho em condições semelhantes aos de escravo? Explique. Você acredita que ainda hoje existe trabalho realizado parecido com os de escravos? Sim ou não? Então você vai colocar se sim ou não. Se você colocar sim, você vai explicar por quê. Sim, acredito que sim, por isso, isso, isso. Se não, não, porque, tá? Então você vai explicar. Eu não vou falar para não dar resposta, tudo bem? Então, boa aula a todos. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!